Olá, você está no APPTV, o programa da Associação dos Profissionais de Propaganda de Londrina. E hoje nós vamos falar de 3 assuntos muito importantes para quem atua no mercado. O primeiro é a chegada em Londrina de uma Câmara de Arbitragem. O segundo é a nova tabela que cria valores, cria referência para o processo de criação aqui na região. E o terceiro assunto são as consequências da nova lei de licitação. Mas tudo isso vai ficar muito agradável porque eu estou aqui no estúdio com o publicitário Spartaco Puccia. Mas antes de começar a entrevista aqui no estúdio, eu trago para você um convidado muito especial. O maior especialista na área do direito, justamente na questão da propaganda e da publicidade, o Dr. Paulo Gomes, esteve em Londrina a convite da APP e conversou com os associados sobre 2 assuntos: a Câmara de Arbitragem e as consequências da nova lei de licitação. A nova lei de licitações para serviços publicitários, ela era uma necessidade não só para a administração pública, como para uma forma de contratação de um serviço muito especializado, como é a comunicação, como é a publicidade fundamentalmente. Nós tínhamos uma lei velha, 8666, que abrangia todo e qualquer tipo de serviço ou fornecimento de bens destinados à administração pública. Isso causava uma série de problemas, porque sendo a atividade publicitária com especificidades muito grandes, havia uma necessidade de uma lei específica. Essa lei veio trazer exatamente isso. Então ela trouxe como novidades, vamos dizer assim, em primeiro lugar, a própria licitação só de serviços publicitários. Segundo, ela trouxe uma transparência e uma objetividade na avaliação das propostas muito grande, que dá uma segurança absoluta à administração pública que ele vai contratar os melhores serviços publicitários e pelas melhores condições. Então o que nós temos? Houve a constatação de que o serviço publicitário ele é de notória especialização e de alta intelectualidade. Por isso ele não é mais escolhido de forma alguma pelo melhor preço, e sim pela melhor técnica. Então as agências serão examinadas sob esse ângulo. A agência também vai participar fazendo propostas técnicas que serão avaliadas sem os julgadores saberem quem é que está propondo. Ela realmente vai escolher as agências melhores classificadas e vai eliminar um terceiro problema que existia. A agência, ela age de 2 formas. Ela é criadora de conteúdo publicitário e ela é intermediadora na contratação de serviços especiais, como produtoras cinematográficas, produtoras de som, gráficas, e também na intermediação do contrato de mídia. Então, dentro da nova lei, a administração pública é que vai contratar tanto os veículos quanto os fornecedores sem uma necessidade de uma nova licitação. Para o mercado, ou seja, para as agências, prestadores de serviços, há vantagens realmente? Tudo isso torna a realidade melhor? Sim. Primeiro, pela própria qualificação técnica. Vão ganhar os melhores em termos técnicos. Segundo, vai haver uma absoluta transparência. O fato de não ter a proposta verificada de quem são os seus autores já dá uma garantia maior, não só para a administração pública, como para as próprias agências de propaganda. E é uma celeridade muito maior do que existia pela Lei 8666, que é a antiga Lei de Licitações. Todos nós sabemos a dificuldade que o Poder Judiciário tem em julgar um procedimento rápido com conhecimento de causa. Nós temos, em média, um processo do começo ao fim, com os recursos interpostos, no mínimo uma demora de 6 anos. Muitas vezes julgado por um juiz que não tem conhecimento no setor. Ele precisa se valer de peritos para lastrear uma decisão. E todos nós sabemos também que a justiça ela é cara, infelizmente. Então, a lei de arbitragem, que é uma lei brasileira, surgiu já há alguns anos, permitindo que as partes litigantes
ao invés de ir para o Poder Judiciário, indique uma pessoa que tenha conhecimento da área. Ele não precisa ser advogado, juiz, ele precisa ter conhecimento no setor que está sendo discutido. A Câmara Nacional de Arbitragem na Comunicação foi criada exatamente para essa finalidade, para decidir os problemas, os litígios existentes entre os setores da propaganda, seja anunciante com o seu cliente, né, ou sua agência de propaganda, seja a contratação de produtores fonográficos, cinematográficos, atores, gráficas, que tudo isso pode ser levado para a Câmara de Arbitragem desde que conste nos seus respectivos contratos. E os resultados práticos das cidades onde já está acontecendo isso, o caso de São Paulo, por exemplo, têm sido bons? Têm sido excelentes. Então, só para se ter uma ideia, primeiro que nós temos o julgador, alguém que conhece o métier. Segundo, a decisão dele é única, não cabe recurso. Terceiro, o custo é infinitamente menor do que uma demanda judicial. E quarto, a celeridade. Como será o funcionamento dessa Câmara? Bom, as partes decidindo que, ao invés de ir para o Poder Judiciário, vai para a Câmara de Arbitragem, eles devem formalizar isso perante a Câmara, que tem sede em São Paulo, na Associação dos Profissionais de Propaganda, APP. A APP, recebendo a denúncia ou o pleito de decisão através da via arbitral, ele monta o processo e encaminha para a cidade de origem, onde normalmente é ali que as partes indicam um profissional que será o julgador, será o árbitro. A decisão é proferida no local onde está sendo discutido. A audiência é feita de uma forma bastante informal e a decisão apenas é homologada por São Paulo, né? Mas ele é rápido exatamente por isso. Ele pode ser em qualquer lugar do país, bastante que se dê entrada na Câmara em São Paulo e em uma semana o processo está no local onde será julgado. Por exemplo, um grande anunciante ou um anunciante que rescinde o seu contrato com uma agência de propaganda e continua usando as peças publicitárias criadas por essa agência. A agência, como titular dos direitos autorais, ela pode não concordar com isso ou exigir que haja um pagamento. Isso pode ser decidido pela Câmara. A mesma coisa, se contrata um artista, um modelo profissional, onde ele concede o uso da imagem dele para peças publicitárias que serão veiculadas no estado do Paraná. E constata que, ao invés de ser só no Paraná, a imagem dele foi veiculada em todo o Brasil. Também a Câmara é legítima para decidir sobre essa irregularidade ou essa quebra de contrato. Bom, agora a gente continua a falar sobre esses dois temas aqui no estúdio com o publicitário Spartaco Puccia. Spartaco, eu queria que você começasse falando da nova lei de licitação, inclusive contando para o telespectador uma história muito interessante que você estava me contando, até para a gente deixar o assunto um pouco mais leve, porque são assuntos complexos, digamos assim, que é a história de toda a construção que você fez agora de uma imagem dos balões em São Paulo, quando você era menino, com a nova lei de licitação. Por favor. Carla, eu nasci no bairro da Moca, então nós tínhamos um grupo e culturalmente São Paulo, muitos balões na época de São João e tal. Então, nós, além de tudo, nós soltávamos, que coisa ruim, né? Mas hoje eu sei disso. Não era tão politicamente incorreto ecologicamente. E nós tínhamos um grupo de pegar balão. Caçadores de balão. E nós tínhamos um grupo, tínhamos uma casa que guardávamos o balão, ou seja, aqui era um troféu que nós tínhamos, quem pegava o maior balão, coisa parecida. Muito bom. Aí nós saímos o grupo. Vinha um balão, ele apagava, vinha vindo. Aí nós íamos atrás, saímos com carro, a pé, o que dava, mas era um grupo. E devia ter vários grupos, né? Uma guerra de muitos. Era uma guerra de quem pegava mais balões. Muito bem, o grupo mais forte conseguia se posicionar, tá certo? Cercava, na hora que o balão vinha chegando, o mais alto do grupo ficava esperando para segurar na boca do balão e um grupo segurando a outra turma, para não entrar. Preocupação de mãe, não era quente? Não, nossas mães não dormiam à noite, né? Porque era uma coisa extremamente perigosa. Aí tudo bem, quando o balão chegava, aí ninguém rasga, aí a pessoa que era o mais alto, conseguia segurar, o outro tentava, tal, mas o grupo segurava, que parecia um negócio do futebol americano, uma coisa muito parecida. Mas só que tem um detalhe, os que ficavam à margem do processo, pegavam um tijolo, o grupo adversário, e às vezes o mais fraco,
pegava um tijolo, quando a gente estava com o balão na mão, vinha aquele tremendo tijolo e rasgava todo o balão, a gente ficava sem o troféu. Sem o troféu. Ou seja, me parece que o processo licitatório às vezes parece esse processo. Às vezes o mais forte está pensando que está segurando, mas no fim da história alguém joga um tijolo, logicamente com justiça ou não, mas é uma forma de defesa, uma forma do seguinte, eu não levo, mas vocês também não. E o processo licitatório, ele tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Logicamente, você tem um outro assunto que esse é difícil de ser atacado, que é a subjetividade. Exatamente. O doutor Paulo Gomes acabou de colocar ali na entrevista uma questão que, lógico, chama atenção principalmente para quem é leigo, ou seja, a partir de agora não é o custo que vai determinar, mas a qualidade técnica. Qualidade técnica não é muito subjetivo nessa área? Então, aí é que está. São algumas coisas. Quando você tem técnica e preço, tá certo? Quando é técnica só, você segue o preço menor. Quando é técnica e preço, não. É uma cesta de pontuação, que é feita uma média ponderada ou coisa parecida. Muito bom. E aí você tem para portfólio uma pontuação para isso, para apresentação do trabalho, outra pontuação, e assim vai. Isso tem uma... Agora, como é uma coisa subjetiva, eu não vou nem entrar em detalhes o que pode acontecer nesse processo de subjetividade, tá certo? Subjetividade vai para cá ou para lá. Em outras palavras, para o mercado, ajuda ou atrapalha? Para quem está atuando no mercado, as agências, prestadores de serviços, enfim? Não, ainda tem algum caminho de conhecimento ou coisa parecida, mas ela parece que ataca algumas coisas, mas eu volto a te dizer, sempre é preocupante a questão da subjetividade. Quando sequer pode haver alguma indução, coisa parecida, é complicado. É um assunto difícil de fazer juízo de valores aqui. A lei já provocou algum efeito aqui em Londrina? Tem algum exemplo prático que a gente possa citar para servir até como exemplo, como parâmetro? Não, serviu. O Sercontel teve que mudar todo o processo licitatório com base na nova lei, porque pegou no meio do caminho e era complicado, porque senão você não se sabe se aplica a anterior, a nova, a justiça é complexa, né? Você tem muitas coisas a levar em consideração, porque o que acontece? Vamos supor, uma agência que teve algum tipo de ligações com o gestor, ou coisa parecida em outras épocas, mesmo que não tenha nada, ela sempre vai ficar sob um processo interessante. Aconteceu agora esses dias no caso, a prefeitura. E é uma situação delicada e que, a rigor, faz parte do dia a dia. Da própria realidade do negócio. Pode ser que tudo que ela apresentou está dentro dos parâmetros de avaliação, coisa parecida, mas sempre fica a mácula da tua ligação anterior, da proximidade ou coisa parecida. E aí... Vamos colocar assim, é inerente ao processo. É inerente ao processo. Bom, mas no próximo bloco, daqui a pouco, a gente conversa sobre um outro assunto, que é a nova tabela que vai colocar referências no valor, ou melhor, no preço da criação. Daqui a pouquinho.